Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Educação Básica de Minas Gerais, e vamos dar continuidade aos estudos para o concurso de professor da Bahia. O nosso próximo item é o marco regulatório para a parte diversificada do currículo da Educação Básica na Bahia, ok? Então, isso está disposto na resolução do CEE da Bahia, número 137, de 17 de dezembro de 2019, ok? Então, bora lá conhecer o que está disposto. Então, lá em seu capítulo 3, no artigo 23, fala o seguinte: a parte diversificada do currículo, conforme disposto no artigo 26 da LDB, se constitui como dimensão que enriquece e complementa a base nacional comum, prevendo o estudo de aspectos regionais e locais representativos da sociedade, da cultura, da economia e das identidades territoriais. O artigo 24 fala o seguinte: as redes de ensino e as instituições educacionais, na garantia da execução da parte diversificada, devem instaurar unidades curriculares ou combinações temáticas presentes nos currículos da educação básica para todo o território baiano, baseadas na política estadual de convivência com o semiárido, na política de desenvolvimento territorial e na política estadual de educação ambiental, respectivamente firmadas pela Lei 13.572, pela Lei 13.214 e pela Lei 12.056. Ainda, em parágrafo único, a complementação da BNCC pela parte diversificada exigirá dos sistemas de ensino e das instituições escolares a articulação necessária para possibilitar a sintonia com os interesses mais amplos de formação básica do cidadão com a realidade local e suas características geoambientais e socioambientais, bem como com a sociedade, a história, a cultura, a economia e ainda com o horizonte das expectativas dos estudantes, perpassando o currículo na sua integralidade. O artigo 25. No atendimento à parte diversificada, no que tange ao complemento previsto no parágrafo 1º do artigo 35 da LDB, incluem-se as temáticas seguintes, recomendando às instituições escolares a inserção de unidades de ensino conexas aos assuntos na programação curricular. Pessoal, só lembrando o que diz lá o primeiro parágrafo do artigo 35A da LDB. A parte diversificada dos currículos, de que trata o caput do artigo 26, definido em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à base nacional comum curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural, ok? Então, bora lá conhecer essas unidades previstas, Então, no inciso 1, desculpe, abordagem territorial, como uma política de Estado, seus principais instrumentos, a Lei 13.214 e seus planos territoriais de desenvolvimento sustentáveis, com ênfase na participação social e governança territorial, com práticas cidadãs para o desenvolvimento sustentável, incluso e colaborativo. Inciso 2. Gestão territorial. Interfaces com a agenda da sociobiodiversidade e da agroecologia, arranjo de desenvolvimento local e das cadeias produtivas, inclusão produtiva de povos, comunidades tradicionais e estímulo ao fortalecimento das estratégias do desenvolvimento rural. Corredores ecológicos nos territórios de identidade à luz da ecologia da paisagem, planejamento de turismo local, sua institucionalização, sociobiodiversidade e práticas de observação de paisagens, de grutas, de árvores, cursos e espelhos d'água, onde existirem,
de aves e outros animais silvestres de pequeno porte. Inciso 4. Cidades e aglomerados populacionais, o paradigma do planejamento ambiental e da ecologia da paisagem, sociobiodiversidade e integrações entre sistemas ecológicos, relações cidade-campo e o contexto das articulações metrópole e região. Lógicas de povoamento ante a expansão do desenvolvimento socioeconômico e os modais de transportes na logística do desenvolvimento regional. Bacias hidrográficas da Bahia. Biomas, importância biosocioambiental, vetores estruturantes da dimensão socioeconômica, contribuição sociohistórica e economia e culturas ribeirinhas, gestão das águas, comitê de bacias e sua lógica de funcionamento. Regiões biogeográficas na Bahia. Então são paisagens, ecossistemas, proteção, corredores ecológicos, uso sustentável comunidades sustentáveis, serviços ecossistêmicos, estudos de priorizações, índices de risco ecológico e cumprimentos de metas de conservação. Territórios e etnias, no caso, espaços quilombolas, marcas da ancestralidade e do senso de pertencimento, diacríticos à reconstrução identitária, o lugar da educação para as relações étnico-raciais, né? Então, previsto lá na Lei 10.639 de 2003. E os espaços indígenas, então, direitos territoriais, lutas e resistências, etnografia e heranças histórico-culturais, etnodesenvolvimento como perfil de projetos de futuro formulados pelos povos indígenas, o lugar da educação para as relações étnico-raciais da Lei 11.645 de 2008. Territórios, memórias e pertencimento, os movimentos sociais populares. Então, a ruptura com o poder colonial e a utopia de um governo com igualdade racial. Então, a revolta de Búzios. O 2 de julho, no contexto da consolidação da independência política do Brasil, e a saga heróica no sertão de Canudos, e a representação do diálogo entre histórias, memórias e identidades da história nacional, regional e local, nas diferentes temporalidades. Educação em práticas corporais, as diferentes manifestações da cultura lúdica dos territórios de identidade do estado da Bahia e suas expressões, principalmente aquelas de origem de matriz afro-brasileira e indígena. E para encerrar, territórios da Bahia, variações linguísticas e interculturalidades, combinações de traços culturais e a singularização de sujeitos, regiões, linguagem como atividade social, processos linguísticos dos falares baianos, cultura de linguagem e estratégias para o tratamento da variação linguística nas escolas. Bom, pessoal, ainda tem o parágrafo, agora faltam os 4 últimos parágrafos. A inclusão dessas temáticas demarca um conjunto de aspectos importantes à delimitação de fatos representativos ao contexto situacional do Estado, assinalando-se que as instituições escolares podem apresentar temáticas outras, sinalizadas pelas propostas pedagógicas aprovadas pelos seus órgãos competentes. Em obediência ao disposto no parágrafo 1º do artigo 35A da LDB, acentua-se que essas recomendações traduzem a especificidade da disposição legal quanto às características regionais, territoriais e locais, envolvendo os aspectos históricos, culturais, econômicos e ambientais. As instituições escolares podem estruturar unidades curriculares na organização do ano letivo, seja para a formação geral básica ou para os itinerários formativos com opções para uma ou mais temáticas. E o último parágrafo, as instituições escolares podem optar por arranjos curriculares nos itinerários formativos que possam dar conta de mais de uma das temáticas, no contexto do seu planejamento pedagógico a cada período letivo.
Ok, pessoal? Então, essas são as disposições lá da resolução do CE número 137, de 17 de dezembro de 2019, referentes a a parte diversificada do currículo, né? Porque existe a parte geral e a parte diversificada fica a cabo de cada estado. Então, pessoal, são essas as informações aqui